João 3,34 está escrito o seguinte: o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por limitações. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Certa vez Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu nome próprio, a este aceitareis. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24, está escrito o seguinte: porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O apóstolo Pedro também disse o seguinte: entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, tem um alerta dizendo: não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. João 3,34 diz: o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Desde o início da humanidade, havia quem se dava e ensinava práticas e rituais religiosos e muitos costumes pagãos, levando o povo a se desviar da fé verdadeira. No tocante às coisas espirituais, tem muito lobo se fingindo de ovelha. O profeta Isaías recomendou que, para que não sejamos enganados, devemos pegar tudo o que nos ensinarem a fazer e comparar com as Sagradas Escrituras. Está escrito assim, Isaías capítulo 8, versículo 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então Isaías dizia o seguinte: tudo que vocês aprenderem, tudo que ouvirem, sonho que tiverem, pega e compara com as Sagradas Escrituras, que é a lei e ao testemunho dado pelos profetas. Se o que você aprendeu, ou o que você sonhou, ou aquilo que te ensinaram, não estiver de acordo com a palavra de Deus, é porque não há luz, quer dizer, não há entendimento naquilo. Aquilo não é verdadeiro. Isso deve ser feito para as coisas que nós sonhamos, pensamos ou desejamos fazer, ou o que nos ensinam. É muito fácil discernir o que é de Deus e o que não é. Basta confrontar com o que a Bíblia nos ensina. Quando a gente medita na palavra de Deus, o nosso entendimento se abre. E a gente começa a perceber o que é certo e o que é errado. Veja bem, Jesus disse: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 1, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e salteador. Vamos entender o que o Senhor Jesus dizia. O aprisco das ovelhas, a que ele se referia, é o mundo dos homens. O pastor verdadeiro é o que entra pela porta. E a única porta de entrada para o mundo dos homens é o ventre materno. Não tem outra. Nenhuma criança vem ao mundo sem passar pelo ventre materno. Está compreendendo o que Jesus estava explicando? Ele diz: eu sou o pastor verdadeiro, porque de todos esses deuses e santos que vocês conhecem, inventaram, só eu entrei no mundo pela porta. Só Jesus veio ao mundo pelo ventre materno. Isso significa
que todos os outros são engano. Tudo que te ensinaram até hoje, esses deuses santos, são engano. O único que entrou pela porta foi Jesus. Nasceu da mulher, da Virgem Maria. Jesus disse mais: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas do Senhor ouvem apenas a sua voz, não andam após outros deuses. A religião tradicional, ela ensina que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu também aprendi assim. Mas a Bíblia ensina diferente. Eles resumem muito, diz o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é muito diferente disso que a Bíblia ensina. Presta atenção, a Bíblia ensina o seguinte, está escrito assim, Deuteronômio, você pode conferir na Bíblia depois, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: ouve, ó Israel, Israel é o povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único. Não é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar somente Ele. Ele é o único. Está escrito, continuando. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo. Não pode haver no seu coração lugar para você amar outro Deus, outro santo, outra senhora. Diz claro, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, isso é, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E diz mais, Êxodo capítulo 20, versículo 23, está escrito: não fareis outros deuses diante de mim. Deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 diz: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer na terra, quer no céu, como há muitos deuses e muitos senhores na terra, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Deuteronômio capítulo 30, versículo 17, está escrito: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis e não prolongareis os dias na terra. Deus não tem prazer no nosso sofrimento e nem prova ninguém com doenças. Nós vemos hoje que muitas pessoas estão morrendo jovem, não estão prolongando os dias na terra, quando Deus prometeu vida longa. A Bíblia garante que Deus não prova ninguém com doença, porque está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Isaías 53, versículo 4, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então Deus se revela aqui como o Deus que sara, o Deus que cura todas as enfermidades. E Ele prometeu que não colocaria nenhuma enfermidade sobre o povo dele. Isto é, quando inclinar os ouvidos aos mandamentos e guardar os estatutos. O Senhor nos proíbe de fazer, de possuir,
ou de venerar imagens de santos. No livro, isso não sou eu que estou dizendo, isso está escrito na Bíblia. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 4, o Senhor disse o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. No livro de Isaías 45, 20, está escrito que nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Continuando no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 24, Deus diz: eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. No capítulo 48, versículo 11, Isaías continua dizendo: e a minha glória não darei a outrem. Deus não divide a glória dele com outro. Portanto, a pessoa que venera uma imagem qualquer, uma figura qualquer, dizendo que aquilo é santo, aquilo é um Deus, para ela é alguma coisa, está aborrecendo a Deus. Deus não divide a glória dele com outro. Ele é o único. O Senhor também proíbe a prática de invocar espíritos dos mortos. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10. Está escrito da seguinte maneira: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, e nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora. É uma coisa muito séria. A gente precisa tomar cuidado para não ser enganado pelas falsas religiões. Religião significa comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus é aquele que busca a palavra de Deus, busca ouvir da boca de Deus o que Ele quer que façamos. Quem inventa coisas, doutrinas de homem, esse não tem comunhão com Deus, isso não é religião. No livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 19, diz o seguinte: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que chilreiam e murmuram entre os dentes, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? Um outro ponto importante: Deus não nos obriga a fazer nenhuma promessa, nenhum sacrifício, nenhum despacho, nenhuma novena. Tudo isso é coisa do homem. No livro de Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, está escrito o que é que Deus quer de você, o que Deus quer de mim. Está escrito assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Entenda bem. Se na sua religião, se na sua igreja, ou onde você frequenta, te obriga a fazer sacrifício, te obriga a fazer uma novena, uma coisa semelhante, te obriga a alguma coisa, isso está errado diante de Deus. Deus não obriga ninguém a nada. Está bem claro aqui o que é que Ele pede de ti, senão que pratique a justiça,
que ames a benignidade e que andes humildemente com seu Deus. Tudo que passar disso não é de Deus, é invenção dos homens. No livro de Salmos, capítulo 50, versículo 9, Deus disse o seguinte: da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Beberei eu sangue de bode? Então esse pessoal que ensina você a fazer um sacrifício, a matar uma galinha, botar na encruzilhada, matar um bicho qualquer, isso não é de Deus. A Bíblia ensina o contrário. Então quem faz isso certamente não é para Deus que está fazendo. A Bíblia continua dizendo o seguinte: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então veja bem, Deus quer que você simplesmente ofereça a Ele sacrifício de louvor. O que é louvar a Deus? É você render a Ele graças por tudo que Ele te dá. Pela tua vida, por tudo. Basta isso. Você não tem que fazer sacrifício, você não tem que matar animal, você não tem que fazer despacho, você não tem que acender vela. A Bíblia não fala nada disso. O que Deus quer de você é que você o louve, que você reconheça Ele Senhor em todos os seus caminhos. E aí Ele diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando você fizer somente aquilo que agrada a Deus, pode ter certeza que na hora da angústia, na hora da necessidade, você vai invocar Ele e Ele vai te livrar. E isso vai glorificar o nome dEle, porque Deus se alegra com o nosso bem. Deus condena as obras da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, aos desejos carnais, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ciúmes, iras e pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Toda árvore boa produz bons frutos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44, está escrito: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, e nem se vidimam uvas dos abrolhos. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem árvore má que dê bom fruto. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, descreve: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Agora que você já aprendeu a discernir o que é de Deus e o que não é, compete a você tomar a sua decisão. Qualquer pessoa que deseja verdadeiramente agradar ao Senhor deve deixar de seguir os falsos ensinamentos e começar a ouvir somente aquilo que Deus diz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você quer ser honrado por Deus? Quer obter resposta para suas orações? A decisão é sua. Você não é obrigado a mudar de ideia. Se você acha que o que te ensinaram até hoje está certo, continue fazendo o que tem feito. Você é uma pessoa inteligente. Mas se o que você tem feito até hoje não está dando resultado, é hora de repensar. Será que quem te ensinou também não estava enganado? Jesus disse que tudo o que pedirmos em nome dele, ele o fará. Está escrito no livro de João, capítulo 9, versículo 31. Que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Se você tem pedido e não tem recebido, talvez seja porque você não está fazendo a vontade dele. Quer ler a Bíblia comigo todos os dias? Então inscreva-se no meu canal. Você pode também visitar o meu site e ler as mensagens que eu posto. O endereço do site é www.entendaabiblia.com. Não tem .br. www.entendaabiblia.com. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Se você quiser falar comigo em particular, envie um e-mail para tiolaércio@entendaabiblia.com. Deus te abençoe.